acredite, somente crer, tudo é possível para aqueles que creem. Esse é o corinho internacional da noiva do Senhor Jesus. Crer na palavra, crer no assim diz o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar, Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja. Graças a Deus. Então nós vamos nesse momento, convido os irmãos a se colocarem em pé. E nós lemos a Bíblia no livro de São Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Nós vamos falar um pouquinho sobre os dois alicerces. A Bíblia diz que em São Mateus, Jesus disse, São Mateus 7, versículo 24. São Mateus, capítulo 7, e versículo 24. Aonde diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correu os rios, e assopraram os ventos, e bateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Senhor Deus, tenho lido a tua palavra nesse momento. Sim. Para uma pequena meditação juntamente com teus filhos. Que nesse momento eu desapareça, mas que o Senhor, através do teu Espírito Santo e a tua palavra, possa vivificar isso no coração de cada um. Enquanto nós vamos ler a tua palavra, a mensagem do profeta de Deus, que isso o Senhor possa infundir no coração de cada um. E nós sabemos, ó Pai, aonde nós estamos edificados, que é na rocha, que é na tua palavra, Senhor. Pedimos que o Senhor abençoe a cada coração, unja os corações, unja os ouvidos. Ó Deus, unja a minha boca, Senhor, que eu não venha falar nada daquilo que não está escrito, Senhor, mas somente o que está escrito, ó Deus, para a edificação da tua igreja. No nome do Senhor Jesus nós te pedimos e agradecemos a ti, Jesus. Amém, Jesus. Amém. Podemos sentar-nos. Glória a Jesus. Nós vemos que este mundo que nós estamos vivendo, tudo está para acontecer. Tudo está para acontecer. E nós lemos essa escritura falando do que vai acontecer, o que acontece. Ele diz assim: aqueles que guardam, escutam as minhas palavras e praticam, semelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Então, o profeta está falando de alguma coisa que estava para acontecer. Jesus falando, ele disse: aquele que constrói sua casa sobre a rocha, vem os ventos e ela permanece firme. Aquele que construiu sobre a areia, veio os ventos, caiu, e foi grande a sua queda. E o profeta desta era, ele pregou uma mensagem intitulada A Tempestade se Aproxima. Eu vou ler alguns parágrafos dela. E o profeta diz assim no parágrafo 22: Jesus estava aqui nesta ocasião falando acerca de uma tempestade, o qual tem que chegar a todo homem e toda mulher nascido na terra. Não há como evitá-lo. Esta tempestade vai chegar a você tarde ou cedo. Por isso que Jesus falou
que aquele que edificar sobre a rocha aguenta a tempestade. Isso está falando no natural, mas tipificando o espiritual, que a rocha hoje é Cristo, é a palavra. Amém. E é aí que nós temos que estar firmados, é nesta rocha. Amém. E o profeta diz assim, ó: e depende de classe de fundamento você tem, se sua casa suportará a tempestade ou não. Todos nós aqui sabemos do que vai acontecer, todos nós temos consciência, nós que aceitamos essa mensagem, conhecemos a hora que nós estamos vivendo, nós sabemos o que vai acontecer. Agora precisa e depende que classe de fundamento você tem, no que você está fundado, no que você está posicionado, para resistir à tempestade, resistir à destruição, o que está prometido para esse mundo. Precisa ter um bom alicerce, um bom fundamento. É um culto bastante assim, nós vamos olhar assim, como que evangelístico. Mas nós muitas vezes precisamos disso para despertar as nossas consciências, a nossa mente, para nós pensar na hora que nós estamos vivendo. Por nós sabermos, muitas pessoas também precisam saber e precisam ser avisadas do que vai acontecer. E o profeta diz: se sua casa suportará a tempestade ou não. Muitas vidas têm se salvado pelo fato de haverem se preparado antes da tempestade. E também se tem perdido muitas vidas por se haver negado a dar atenção aos avisos das tempestades que se aproximam. O profeta desta era, nessa mesma mensagem, ele fala aqui, ó, eu vou ler esse testemunho, ou essa história que ele falou contando de um avicultor. E ele diz assim, ó: havia um certo habitante se mantinha em contato com o rádio para saber das tempestades, e ele era um cristão muito bem conhecido. Você só escute essa história que o profeta conta e você vai ter uma noção do que ele quer dizer com isso. E ouvindo que estava se aproximando um grande tufão que tinha destroçado árvores, e avisavam a todos que fugissem a um lugar seguro. E então esse homem pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor e tinha uma granja de galinhas. O profeta diz, está contando uma história de um homem que ele escutava o rádio, estava escutando o rádio e soube que havia havido uma tempestade muito grande. E quando ele ouviu falar dessa tempestade, ele pensou a primeira coisa no seu vizinho. Olha, irmãos, isso daqui já é o suficiente para nós como cristãos, conhecedores da mensagem de Deus, nós já ligamos. Você sabe o que vai acontecer? Nós sabemos o que vai acontecer. O que vai acontecer com esse mundo? Nós estamos pensando em quem agora? Somente em nós mesmos? Ou estamos pensando no nosso vizinho, no nosso parente, no nosso amigo? Olha só o que o profeta diz: esse avicultor, esse vizinho, era um cristão, esse homem, e ele soube da tempestade que estava se aproximando, e ele pensou a primeira coisa no seu vizinho: eu vou avisar meu vizinho que vai acontecer algo muito grande, vai ser destruído isso. E ele era um avicultor e tinha uma granja de galinhas, tinha vários galinheiros e edifícios muito frágeis, que ele estava começando a fazer o trabalho dele, né? E as incubadoras e demais coisas, e enfim, tudo que essa família tinha investido nesta granja. Então o cristão correu rapidamente em seu carro e parou na frente ao portão da granja.
Desceu e gritou ao vizinho: olha, toma todos os seus pintainhos e coloca em seu sotão. Venha logo tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima a tormenta que vai acabar com tudo isto aqui. Ele foi lá, o profeta disse que parou na frente e disse: ó, venha com nós, venha comigo aqui conosco. O outro ficou olhando e riu e disse: são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos desde muito, e jamais tem sucedido. E então o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou: porém, que tal se chega agora? E todos os têm ouvido essa classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vai suceder. Porém, num desses dias assim mesmo vai suceder. Porém, nos convém pôr atenção a todos os avisos. Agora veja que o homem disse. Porém, esse homem disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Olha só, um vizinho lá, o irmão chegou lá e disse: olha, saia daí, mais rápido possível. Vai acontecer uma destruição geral. Vai acabar com tudo isso que tu tem aí. Venha conosco. O homem rejeitou. E ele disse: isso daí é tudo tonteria, eu não quero saber disso. Olha só o que o profeta diz: eu tenho muito trabalho aqui com as galinhas e não tenho tempo para isso. É o que muitas vezes nós saímos, falamos com as pessoas, e as pessoas dizem exatamente isso: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eles não querem ouvir a mensagem, eles não querem ouvir o aviso de Deus, porque Deus sempre está avisando. Deus sempre tem um meio de escape para todas as coisas. Por isso que ele disse para quem construísse a sua casa sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é a palavra, a rocha é Cristo. Amém. E é aí que nós temos que estar firmados. Não é em tonterias de homens. E o profeta diz: ele disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho muito trabalho com as galinhas e não tenho tempo para isso. E então o vizinho lhe disse: olha, no nome de Deus, deixe essas galinhas e vem comigo logo, tu e tua família. O desespero desse homem cristão em salvar o seu vizinho. Se nós olharmos para a nossa hora que nós estamos vivendo, isso deveria cada cristão estar preocupado, estar no seu coração preocupado para salvar os outros. E então ele disse: olha, deixe, venha com a sua família. Se não creres, pelo menos permita que venha a tua família. Se você não quer vir, deixa que a tua família venha. E o outro lhe respondeu: não vou permitir que minha família se agite por causa de uns 4 avisos radiofônicos. Eu tenho decidido que meus filhos viverão como eu vivo. Minha esposa vai ouvir a mim, porque eu sou o que manda nesta casa. Olha a ignorância desse homem. Ela vai dar atenção a mim. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados com essa classe de tonteria. E então o seu vizinho se encontrava sem palavras. Entrou em seu carro, se foi para casa, desceu no porão, e então de repente a nuvem estava por cima. Assim mesmo é que chega o juízo. O profeta diz: é dessa forma que tudo vai acontecer. Por isso que nós devemos viver uma vida digna do Evangelho. Nós devemos viver uma vida de cristão, porque nós não sabemos a hora, o minuto. Nós sabemos que vai acontecer.
acontecer. E nós devemos, o profeta diz, estar preparados. Nós não sabemos se amanhã ou depois, daqui a 100 anos, o profeta diz, se você soubesse que Jesus Cristo viesse amanhã, e você estivesse plantando batata, o profeta diz, continue plantando batata, continue fazendo o teu trabalho, continue vivendo, mas viva como que ele estivesse nesse exato momento. Esse homem não quis saber dos avisos, mas esse irmão, esse cristão, ele estava preocupado, não era só com ele. É isso que me chama a atenção. É isso que Deus nos chama a atenção nessa noite. Ele não estava preocupado somente com ele. Muitas vezes nós nos tornamos descansados porque nós estamos dentro. Deus nos tem dado graça para nós entrarmos, mas esquecemos dos outros, aqueles que não estão dentro. Oh Deus, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça a nós estender a nossa mão para aquela pessoa necessitada, aquilo que o diabo tem colocado lá do lado. E ele diz assim, ele não tinha tempo para isso. Então o seu vizinho se encontrava sem palavras, entrou no seu carro e se foi. E assim mesmo é como chega o juízo. Vem de repente, a gente fica assombrado de como pode chegar tão rápido. Eu tenho visto homens cruéis que até havia amaldiçoado a Deus, cair de joelhos e clamar. Quantas pessoas amaldiçoaram a Deus? O profeta diz que viram cair de joelhos quando chegou a hora, que para todo mundo chegará a hora, para todos. O profeta diz, aqui nós lemos no princípio da mensagem, o profeta diz assim, falando de uma ocasião de uma tempestade, o qual chegará a todo homem e toda mulher nascido na terra, e não há como evitá-lo. Ninguém vai evitar. Não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter pastor, não vai ter igreja que vai evitar as coisas acontecer. Agora, para isso, nós devemos dar atenção aos avisos de Deus. Alerta. O profeta diz, como podes me tratar desta forma? Em um momento ficou desfeito todo o seu fundamento, tudo aquilo que ele tinha construído, aquele homem foi por terra, porque ele não tinha uma firmeza, não tinha um fundamento. Provavelmente estavam mal construídas suas edificações. Tudo isso nós temos que olhar no prisma da palavra, onde está edificada a nossa fé. Se está edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, é isso. Senão tudo cai por terra. No primeira tempestade, no primeiro vento, vai por terra. O profeta diz, talvez você se porá a rir do mensageiro, e talvez poderá até mesmo matá-lo. O profeta diz que matar não é simplesmente dar um tiro, matar. Falar mal. Muitas pessoas falam mal do mensageiro, matando a mensagem, matando o mensageiro. O profeta diz, porque a mensagem não se pode matar. O profeta diz, porém não pode matar a mensagem. Isso seguirá como se nada houvesse acontecido. Se você quiser ou não quiser, a mensagem continuará. Se nós tomarmos e firmarmos a palavra ou não quisermos, a mensagem permanece a mesma. A palavra não muda, Deus não muda. Aleluia, Jesus.
E isso seguirá como se nada houvesse acontecido. A mensagem de Deus é eterna, suas palavras jamais falharão. Amém. Passarão os céus e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Glória a Deus. Agora veja que o profeta diz, terminando esse testemunho, essa história desse homem: quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o avicultor e toda a sua granja, jamais puderam encontrar o seu cadáver. Não conseguiram mais encontrar o homem, porque rejeitou o aviso. E toda a sua granja jamais puderam encontrar. Sua esposa estava tão temerosa, morava ali perto no lago, e o nível da água começou a subir, sendo que o tufão levantava as águas desde o profundo do lago. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos, e o lago, e logo os barcos se agitam, e as ondas se levantam e afundam os barcos. Chegam as tempestades e chupam a água e as levam a longa distância. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, fez subir seus filhos ao teto, conseguiu subi-los até o teto, agarrar-se no chaminé da casa. Logo também os animais quiseram subir ao lugar seco, e entre eles vinham as víboras da água. Então já estava lá, não estava no lugar seguro. Por isso que o lugar seguro, irmão, isso aqui é o natural que aconteceu nessa história, mas no espiritual, irmão, o lugar seguro é a palavra. Amém. Não tem outro lugar mais seguro, irmão. Pode vir acontecer o que aconteça, o lugar mais seguro é essa mensagem. E antes de acontecer qualquer coisa, Deus tem que preparar algo para a sua noiva, um lugar de escape. E ele diz assim, não tinha mais esperança, fez subir seus filhos, conseguiu subi-los até o teto. Havia víboras da água. Eu creio que esse animal é mais perigoso que uma víbora cascavel daqui. E essas serpentes vinham, e essas serpentes subiam até o teto. E essa mulher, por haver dado ouvido ao seu esposo e não haver dado atenção aos avisos, teve que golpear e pisotear muitas serpentes, mas por fim ficou atônita, olhando indefesas serpentes. Por mais ela fique atônita, olhando indefesa, enquanto aquelas serpentes malignas picavam seus filhos, até que todos eles morreram sobre o teto. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi que se deu toda a história. Depois que passou a tempestade, saíram a investigar, buscaram os sobreviventes e encontraram ali sobre o teto, com seus filhos ao seu lado. Convém dar atenção aos avisos, diz o profeta. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. Com o nosso Deus é dessa forma. De outra forma, não há razão para te avisar, e o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhes que se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir preparação. Logo pode sair o aviso investigando-lhes a fazer sua decisão, se você quer ou não dar atenção. Se você não deseja ouvir, isto é com você. Porém, se der atenção, então encontrará a segurança. Glória a Jesus. O profeta diz aqui no parágrafo 52, depois eu vou ler uma outra mensagem aqui, segundo a vinda de Cristo. O profeta diz assim: portanto, quando você é nascido de cima, então tem o Espírito Santo. Quando você é nascido de cima, você tem o Espírito Santo, o qual vem de Deus, e isso então muda a tua natureza. Não
importa se fosse sua mãe, sua irmã, ou seu melhor amiga que estivesse vestido dessa maneira. Porém, o cristão, o qual é nascido do Espírito de Deus, é nascido de cima, e seu espírito já é de outro reino, nascido de Deus, e a simplicidade do Espírito Santo. Para segui-lo, vigiar como e que atua e ainda faz com que você se porte bem. Então o Espírito Santo é que faz você se portar bem. O profeta diz: assim foi nos dias de Noé. Deus se enfadou de tal grau com tudo aquilo, porém antes que enviasse a tal tempestade para destruir o mundo completo, primeiro Deus faz a preparação para todos aqueles que desejam. Deus não estava satisfeito com o povo antediluviano por causa dos seus pecados, suas incredulidades, e Ele ia destruir o mundo. Ele disse: eu vou destruir esse mundo com água, vou acabar com toda essa geração, todos esses ímpios. E o profeta diz: mas antes de destruir, Ele preparou um lugar de escape para aqueles que queriam. Amém. Para aqueles que queriam ser salvos. Deus também não está nada satisfeito com esse mundo. Por isso Ele enviou, através dessa dispensação das eras da igreja, Deus veio trabalhando, Deus de Éfeso, até chegar na era de Laodiceia, a era que nós estamos vivendo, para escolher uma noiva. Estamos no final de tudo, e algo está para acontecer, mas Deus tem preparado um lugar. Deus tem mandado um profeta com um aviso. Para quê? Para entrar na arca, entrar na palavra. Amém. Glória a Deus. Porém, antes que enviasse a tempestade completa, destruição do mundo completo, primeiro Deus fez a preparação para todos aqueles que desejam se escapar da tempestade. Eu posso ver a Noé de pé na porta da arca, pregando a justiça. Porém, não havia muitos que lhe escutaram. O profeta diz na mensagem: estreita é a porta. Ele diz: somente 8 almas se salvaram. Somente 8 pessoas. O profeta diz que nessa era também, irmãos, é muito pouco. O profeta prega uma mensagem 1 em 1 milhão. Começa a ver toda essa população. O profeta diz que lá nos dias de Noé tinha muita gente. A população era grande, a ciência era tão evoluída como é hoje. Eu estava ouvindo, lendo a mensagem essa semana, e Noé na porta da arca, pregando a justiça de Deus. Vocês se arrependem, vem. E o profeta vai falar nessa mensagem, diz que os próprios animais, eles ouviram a voz de Deus, e o homem não ouve. O homem não entende, não quer, ele não dá atenção. E o profeta diz assim: pregando a justiça, porém não havia muitos que lhe escutavam. Era como os de hoje, desejo mais entretenimento e de diversão do que o Evangelho. O povo hoje não quer saber do Evangelho, não quer saber da palavra. Estão muito mais preocupados com os entretenimentos, com as coisas da terra. Como será para esses evangelistas estilo Hollywood, os quais temem chamar o pecado pelo seu nome? O profeta diz que os evangelistas, os homens hoje têm medo de falar, chamar o pecado pelo nome. Nós necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentiam o Espírito Santo e não temiam pregar o Evangelho sem luvas. Amém. Os homens preferem colocar luva em suas mãos para não falar a verdade, de medo de ferir as pessoas. Nós necessitamos mais daqueles pregadores antigos da serra, que sentiam o Espírito Santo e não temiam pregar o Evangelho sem luva, não como os de hoje, que cobrem
o Evangelho com luvas, mas alguns que pregam a vinda do Senhor Jesus Cristo, juízo para os maus e céu para os justos. É desta forma. O aviso de Deus é claro. Amém. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas quem não está em Cristo Jesus é condenação. É dessa forma. O profeta diz: muito logo estamos chegando a um tempo que eu não conheço, e ninguém mais conhece tampouco, mas eu tenho avisado aos de minha geração, diz o profeta. O profeta pregou: eu acuso essa geração por crucificar Jesus Cristo novamente. Se a tormenta chegar, agora eu quero que eles estejam prevenidos. É essa que é a voz do profeta, a preocupação dele. Ele diz assim: eu tenho pregado, eu tenho avisado os da minha geração. Se a tormenta chegar, agora eu quero que eles estejam prevenidos. Glória a Deus. O profeta diz assim, na mensagem: a segunda vinda de Cristo, parágrafo 45, é mais tarde do que nós pensamos. Nós não viemos à igreja para ocupar o banco. Nós não estamos aqui, irmãos, simplesmente para ocupar o nosso banco. Se nós estamos fazendo isso, irmãos, é muito tarde para isso. Não viemos aqui para escutar um bom sermão. Não é um bom sermão, não, que nós vamos escutar, ou uma música bonita, embora todas essas coisas tenham o seu lugar, mas o que devemos fazer é vir à igreja para verificarmos com Deus a salvação de nossa alma. Amém. Ver se está certo com Deus, ver se eu estou no meu posto do dever, se eu tenho escutado o aviso de Deus. Pois o dia da redenção está próxima. Irmãos, não há mais tempo para nada. Nós não podemos brincar de igreja. O profeta diz isso. Não viemos aqui só para sentar nos bancos e ficarmos ali, voltar para os nossos lares só porque eu fui na igreja. Não, nós devemos vir aqui para ter um encontro com Deus, para verificar se eu estou certo com Ele, verificar a minha vida, não a vida do irmão, não é isso, é a minha vida com Deus, se eu estou certo com Ele. Glória a Jesus. O profeta diz assim, aqui no parágrafo 84, mas deixa eu ler aqui um pouquinho aqui da mensagem. Eu sei, só um parágrafo. O profeta diz assim, às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando eram pecadores. Olha só o que o profeta diz: quando nos tornamos cristãos, nós temos mais problemas do que quando éramos pecadores. Naturalmente está escrito: muitas aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. Meu irmão, isso aqui, irmão, que Deus tem nos dado para nós, os problemas, as provas, as dificuldades, é para nos estruturarmos na fé, para podermos nos afirmar mais. Muitas vezes as tempestades vêm para nos firmar. O profeta fala numa mensagem, eu não estou recordando o nome, mas eu vou achar e vou trazer para os irmãos. Ele diz assim que lá as árvores, se não houvesse vento, se não houvesse tempestade, as árvores eram tudo baixinhas. O vento, ela vem, ela empurra para cá, e aquela abre aquela terra, e as raízes se enterram. O vento vem de cá,
as raízes enterram para lá e vai fortificando ela. Ela vai ficando grande, ela vai crescendo mais. E assim é a nossa vida, irmão. As lutas vêm de cá e nos empurram para cá. E você vai para o lado assim, fica cambaleando. Vem a outra de cá, você também vem para cá. Mas isso te firma. Isso que nos dá sustento para nós viver nesta hora. Amém. Porque nós estamos vivendo na pior hora que estamos vivendo. O profeta diz que todos os demônios, os 200 milhões de demônios que foram expulsos, que foram para o rio Eufrates, hoje estão aqui, irmãos. Estão neste mundo. E é só a graça de Deus. E o profeta diz que quando nós nos tornamos cristãos, é aí que nós temos mais problemas. Aí que nós passamos lutas. Porque geralmente quando você aceita Jesus Cristo como Salvador, é ali que começam os problemas. Antes você não tinha problemas. Você não tinha problema com o teu vizinho. Tudo era bom. Você fazia parte da mesma sociedade. Então tudo era bom, mas quando você aceitou essa mensagem, aceitou o aviso de Deus, começou o problema. Agora o profeta diz assim, ó: Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas que poderiam estar além da nossa compreensão. Nem você ia compreender. Mas isso sempre contribuirá para o bem. Então todas as coisas que acontecem na nossa vida contribuem para o bem. Graças a Deus. Eu já estou terminando aqui. Deixa eu já entrar aqui na mensagem de volta. Parágrafo 84, o profeta diz assim: a hora vem, agora é tempo de selamento, quando se tem terminado. E esta hora todo homem e mulher em toda a face da terra ou estarão no refúgio como ali nos dias de Noé, ou estarão fora. Olha só a pregação que o irmão Brana pregou. A hora tem chegado. Ou você está dentro, ou você está fora. Ele é o único lugar. Ele diz assim: você mesmo tem que decidir. O refúgio é Jesus Cristo. Ele é o único lugar que tem vida eterna. Nenhum homem pode chegar ao Pai a não ser por meio dele. Ele é a arca da nossa segurança. O Espírito Santo testifica junto conosco agora mesmo que em realidade temos passado da morte para a vida. E quando olhamos ao cemitério, sabemos que cada um de nós vai nesse rumo. Lemos jornais e vemos as tormentas estão se aproximando. Quando você chega em casa nesta noite, faça favor, não vá dormir sem ler Apocalipse 8. Isso o profeta está pedindo. Ali poderá ver as pragas e as tempestades que vêm e sacudirão esta terra, e os trovões e relâmpagos sacudirão o céu. Os pesares passarão por todas as nações. A carne do homem apodrecerá, estando ainda em vida. Irmão, isso já está acontecendo. Isso não é uma tempestade? E o profeta diz assim, ó: haverá enfermidade que os médicos não poderão fazer oposição. Porém, recorde, antes que isso suceda, há uma saída que ocorre. Os anjos da morte e pragas foram comissionados por Deus. Não se aproxime daqueles que têm o selo em sua fronte. E o selo de Deus é o batismo com o Espírito Santo. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fosse selado até o dia da redenção. Não importava quão duro se movia a arca, não importava quantas vezes os relâmpagos brilhavam. 10.000 cairão à tua direita, 1.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Graças a Deus. Por isso é bom nós estarmos no refúgio. É para isso que nós temos que estar no refúgio.
Deus tem avisado através dessa mensagem. Essa mensagem é um aviso de Deus para nós, para a noiva, para o mundo também que não quer saber, porque essa mensagem foi pregada, aquele aviso foi dado àquele homem que não queria saber de nada. Por isso que essa mensagem tem que ser pregada mesmo para aqueles que não querem saber. E nós muitas vezes estamos preocupados e queremos pregar só para quem quer. Ah, isso ali quer, então eu vou pregar para eles que querem. Mas aqueles que não querem, o aviso foi para aqueles que não queriam, que rejeitaram. Porque essa mensagem é para a vida. As mesmas águas que salvaram Noé, a mesma água que matou os antediluvianos. Essa mesma mensagem salva, ela te avisa, te mostra o caminho, te dá um escape, mas ela também traz morte para aqueles que rejeitam. Por isso ela deve ser pregada de todas as formas, de todas as maneiras. Ah, mas eu quero ouvir. Você foi e vai avisar, vai falar. Ela é pregada, tanto para a condenação como para a vida. O profeta diz assim: as tormentas estão muito próximas, porém existe um esconderijo, um refúgio tão formoso, e isto é em Cristo. Agora vamos inclinar nossas cabeças nesse momento. O profeta pede para nós inclinar nossas cabeças, e nós vamos encerrar com esses parágrafos. O profeta diz: um refúgio tão formoso, isto é em Cristo. Por um momento eu quero que você se ponha a pensar sinceramente, enquanto o irmão Jonas toca aqui um solo para nós. Glória a Jesus. O profeta de Deus diz assim: eu quero que você se ponha a pensar sinceramente e solenemente por este momento que segue. Tem encontrado você esse bendito refúgio da ira? O profeta faz uma pergunta. Recorde, não existe dois refúgios, existe um só. Você pode ser um bom membro de alguma igreja, contra o que eu não tenho nada a dizer. Porém, se isto é a única coisa que você tem em sua vida, agora se enquadra com o livro dos Atos. Se o Espírito Santo que você diz que não lhe faz viver assim como viver os livros dos Atos, e a raiz disso se poderia escrever outro livro igual? Se não é assim, então é melhor que dê atenção ao aviso. A primeira vinda produziu uma igreja pentecostal, e a segunda rama que saído da vinha também produzirá outra igreja pentecostal, junto com a experiência pentecostal, produzindo os mesmos frutos que teve a primeira. Está você habitando naquela presença bendita, sagrada do Senhor? Tem passado você da morte para a vida? Está você confiando em alguma emoção? Ou algum efeito psicológico? Ou em algum tremendo discurso intelectual? Ou está você morando continuamente em sua presença com os frutos do Espírito em sua vida? Os frutos são longanimidade, mansidão, bondade. Pode aguentar quando alguém está falando mal de você, e pode você ao mesmo tempo amá-lo, tanto em seu coração esteja orando por eles? Ou será uma oração um tanto egoísta? Ó Senhor, eu sei que devo orar por ele, porém, não, meu irmão, onde está a doçura do Espírito de Deus? Imuniza minha alma, ó Espírito Santo, imuniza minha alma. Meu irmão, se você ainda não tem encontrado esse lugar de refúgio e segurança, algum dia eu virei. Talvez essa seja a ocasião, eu não sei. Pela primeira vez você pregará o Evangelho com esse público. Não se preocupe, a figueira está reverdecendo, e este é o último sinal, o insígnia, a bandeira mais antiga do mundo está no alto sobre a cidade de Jerusalém. Por
já é uma nação por seu próprio exército. Estava cega por um tempinho, porém agora está se reunindo. Deus assim o havia prometido, e então será o fim dos gentios. Estão buscando o Messias. Numa ocasião se fez a pergunta a Deus: pode esquecer de Israel? E ele respondeu: qual é a altura do céu? E qual a profundidade da terra? Meça-o. O profeta respondeu: não posso. E logo Deus disse: nem tampouco posso eu esquecer de Israel. Ele é a menina dos meus olhos. Este é o último sinal. Jesus disse: quando vires a figueira reverdecendo, então sabeis que a hora está muito próxima, à porta. Israel tem começado a ser restaurado, apenas faz como um mês que teve sua própria moeda e todo o aspecto e cabalmente uma nação. Que estamos esperando? O cumprimento do tempo dos gentios. E o último sinal que foi profetizado, que será dado aos gentios, já tem sido mostrado nessa nação. E por todo mundo é igual aos dias de Sodoma, quando disse: onde está Sara, tua mulher? E ele era um desconhecido. Como sabia quem seu nome era Sara? E quem era a mulher de Abraão? Abraão respondeu: ela está ali na tenda de trás de ti. E nisso Sara riu consigo mesmo. Ali na tenda, então o homem lhe perguntou: por que Sara riu? Jesus disse que quando isso se repetisse, então o tempo estaria à mão. Você já o tem visto e tem passado. O que segue agora é juízo. Amigo, está você seguro no bendito refúgio? Senhor Jesus Cristo, nós temos lido a tua palavra. O Senhor nos tem dado, Senhor, esse esconderijo para cada um de nós. E nós estamos, ó Pai, no que é verdadeiro, Pai, o que é correto. O Senhor nos avisado através do teu profeta, através da tua mensagem, aonde está o lugar seguro. E nós estamos nesse lugar seguro, Senhor. Oh Deus, nós temos com fé e convicção a revelação do Senhor, ó Pai. Oh Deus eterno, o Senhor tem revelado, tem passado pelos sábios entendidos, tem revelado aos pequeninos a tua verdade, a tua palavra, Senhor. Oh Deus, ajuda nós crermos cada dia mais, ó Pai. Nós vivemos a tua palavra, Senhor. Oh Deus, que cada irmão aqui nessa igreja, Senhor, possa também estar com aquele estímulo, Senhor, aquela alegria no seu coração, aquele desejo de avisar os outros, ó Pai, do que está para acontecer. Sabemos que todos os sinais, ó Pai, o sinal de Abraão também está na noiva. Oh Deus, pedimos que o Senhor ajude a cada um de nós, nos conceda graça, força, para nós prosseguirmos nessa jornada, Senhor. Oh Deus, desde o mais pequeno ao maior, que se sinta fortalecido por Senhor, ó Pai. Oh Deus, nós te pedimos isso no teu nome glorioso, Senhor Jesus. Aquilo que eu não pude expressar por minha falta de conhecimento, oh Deus, não ter instrução, ó Pai, ser uma pessoa ignorante, que o Senhor, ó Pai, possa ajudar, ó Pai, a cada um, que o teu Espírito Santo possa colocar aquilo, Senhor, que o Senhor queria que cada um ouvisse nessa noite, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, ó Deus, fica conosco, ó Pai, e nos ajude, Senhor, a nós estarmos preparados para esse grande e glorioso dia. E nós sabemos que está às portas, ó Pai, tudo está para acontecer. O que o Senhor tem prometido, Senhor, o que o Senhor tem falado nas profecias, ó Pai, tudo tem se cumprido, ó Pai. Estamos aguardando a tua vinda, Senhor. Ó Deus, tire de nossas vidas tudo aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que entristece o Senhor, ó Pai, que possamos ser libertados, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos liberte. Dá-nos uma vida, Senhor, consagrada ao Senhor. Consagra-nos para ti, ó Pai.
Essa é a nossa petição da nossa alma, do nosso coração. Queremos, ó Pai, ser guiados por Ti. Queremos, ó Pai, estar, ó Pai, cada dia mais próximo do Senhor. Que o eu possa desaparecer. Eu sou isso, eu sou aquilo. Não, é o Senhor que é em mim. É o Senhor que pode fazer a obra. Senhor, esse ministério precisa do Senhor. Precisa da Tua graça, Senhor. Precisa da Tua misericórdia, do conhecimento do Senhor, ó Pai. Ó Deus eterno, o Senhor é quem pode ensinar cada um de nós. Que eu venha aprender juntamente com Teus irmãos, com Teus filhos, ó Pai, aquilo que nós devemos fazer, aquilo que nós devemos viver, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a coisa mais preciosa, Senhor, para nós, que é essa mensagem, Senhor. Nós não temos dúvida nenhuma que nós estando com ela, Senhor, vivendo ela, nós chegaremos ao céu. Oh Deus eterno, nós amamos, como diz o profeta, mesmo que Tu me lances no inferno, mesmo assim eu Te amarei, ó Pai. Oh Deus eterno, essa é a revelação que o Senhor tem nos dado, Senhor. Isso é o que o Senhor tem nos revelado para nós. Muitas vezes não damos conta de viver, mas nós cremos em tudo que o Senhor falou, ó Pai. Nós cremos no assim diz o Senhor. Isso é a nossa força, Senhor. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos com o Senhor, ó Pai. Ajuda cada um de nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos.